Bem-vindos a essa cobertura maravilhosa de quase 500 metros que fica aqui no Brooklyn, meio da selva de pedras. Gente, esse apartamento tem uma história muito legal. É uma família que se mudou de Alphaville para São Paulo. Então, elas têm essa coisa com casa, com cara de casa. E fazer o projeto desse apartamento foi realmente trazer essas memórias que são super importantes para elas. Então, pensem que era uma casa que era o dobro desse apartamento, que já é grande. Então a gente teve que colocar tudo que elas queriam e ainda trazer essa cara de casa, que quando eu digo cara de casa, são materiais, são tamanhos, são dimensões, são texturas, são cores e muito, muito verde. Muito paisagismo, planta, flor, vasos. Essa minha cliente, ela é a louca do Feng Shui, igual eu, louca dos cristais, então tem cristais. Inclusive a gente compartilha a Cris, né, nossa guru do Feng Shui. E elas participaram pra caramba, então fizemos muitas reuniões, o que nos tornou muito próximas também. Então é uma obra, um projeto que com certeza vai deixar muita saudade. E quero mostrar pra vocês o quão maravilhoso ele ficou. Espero que vocês gostem. Como na maioria dos nossos projetos, a gente quebrou tudo. Então aqui a gente tinha a parede, né? Essa parede aqui que vocês estão vendo, a viga, dividia entre a área externa e a área interna. A gente integrou tudo, fez o envidraçamento, integrou para poder conseguir esse espaço maior na sala de jantar. Aqui na cozinha, a gente também usou uma parte para a cozinha e outra para a lavanderia. A lavanderia fica ali. Essa questão da cozinha aberta, ela é uma coisa muito bacana porque ela integra totalmente quem tá cozinhando ao resto da casa. Então, tem gente aqui, tem gente jantando. Gente, aqui no hall a gente criou essa escultura. Fer, você vai aparecer no reflexo porque não tem jeito, tá, gente? Esse é o Fer, nosso videomaker. E essa escultura a gente fez uma árvore flutuante. E ela é toda preservada, então criamos essa arte aqui na entrada junto com a mesma estética do piso de carvalho. Aqui no lavabo a gente seguiu a mesma estética do restante da casa, então a gente revestiu ele inteiro de piso de carvalho americano, ficou um luxo. Na bancada a gente usou um porcelanato marmorizado, preto brilhante, como se fosse um Nero Marquina, só que tem uns veios dourados que fazem um jogo com a madeira mais clara. E a ideia das coisas que a gente usou aqui? A gente queria trazer esse ar aconchegante da casa, que a pedra traz, que a planta traz, que os tons mais claros trazem. Então, o piso é um piso que lembra um limestone, ele tem textura, a parede tem textura, tem esse pé direito duplo, maravilhoso. Aqui, antigamente, vou pôr aí pra vocês verem, olha como era a escada. Ela ficava aqui, ó. E aí, o que a gente fez? A gente fez uma ampliação do mezanino para conseguir aumentar a sala lá de cima. Então, a gente fez, se você olhar a viga aqui, toda essa parte depois da viga foi construída para a gente poder aumentar a área lá de cima. E aí, a escada, que também era bem esquisitinha aqui, a gente fez ela toda chumbada, com os degraus flutuantes. Olha como ela fica leve, como ela fica elegante. Chegando aqui no segundo pavimento, a gente fez um home theater com portas no trilho, que podem ser abertas ou fechadas, dependendo da ocasião. Então, fazer as portas em marcenaria traz flexibilidade aos ambientes. Então é super bacana, às vezes você não sabe ainda qual uso vai ser, em vez de fazer parede, você pode fazer marcenaria, que foi o que a gente fez aqui. Então, ao mesmo tempo que se integra com a sala do piano, com a churrasqueira e com o pé direito duplo, ela também se fecha se você quiser ver um filminho ou uma carinha mais cinema escuro, tá? E aí, gente, uma das coisas mais interessantes desse apartamento é que a gente conseguiu usar toda a varanda do pé direito duplo que tinha nesse andar. Um dos benefícios da gente ter conseguido usar a varanda do pé direito duplo foi criar essa antessala que virou o cantinho da pipoca. Então a gente colocou um frigobar, um micro-ondas e um armário para deixar pipoca, chocolate, chips para a hora do filminho. Aqui na área de cima a gente fez o quarto da Juju.
Que a gente criou uma área separada para ela, com tudo que ela queria, que ela pediu, né? Então, assim, o frigobar, o closet walk-in, conseguimos criar um ambiente super aconchegante e bem funcional. E aí, com a cobertura da área externa, a gente conseguiu criar o closet pro lado de cá. Então, pro lado de lá ficou uma salinha íntima para, né, aquele apoio da pipoca. E pro lado de cá, a gente ganhou um closet para ela. Então, ficou ótimo, né? A gente criou o loftzinho dela aqui. Aqui no banheiro dela, ela queria muito uma banheira, muito mesmo. Só que a gente não tinha espaço para colocar nem aquelas de fibra, porque senão ia ficar ruim por causa do chuveiro e tudo mais. Qual foi a nossa solução que ficou super bacana? Criar uma banheira de alvenaria. A gente até fez o encosto inclinado para a posição das costas e fizemos um deck removível também. Então, com aquele ralo especial. Então, o ralo enche de água e ela consegue ter uma banheira para ela quando ela quiser. Um dos detalhes favoritos para mim nesse apartamento foi o piso de carvalho americano, que ele ficou nas paredes, no piso e no teto. Isso cria uma amplitude, uma sofisticação maravilhosa para o espaço. E aqui vocês podem ver que o pé direito duplo ainda realçou esse material, ficou elegantérrimo. Aqui a gente usou essa porta mimetizada maravilhosa no mesmo revestimento do piso da parede do teto. E aí ela fica faceada, ó, fica bem discretinha. A gente ama usar a porta mimetizada. Aqui na churrasqueira com piscina. Olha essa vibe, gente. Nem parece que a gente tá no meio da selva de pedras, né? E falando em selva, olha a selva que a gente criou aqui nessa parede. Todo de jardim vertical. Lembra que eu falei que ela amava plantas, né? Então a gente tem as floreiras, a gente tem o jardim vertical, a gente tem muita planta lá dentro. E para trazer um pouquinho dessa natureza para dentro do apartamento, né? E quem mora em cobertura tem esse privilégio de poder ter a iluminação natural, o sol, a chuva. Ô, gente, aqui a gente fez um negócio super diferente que eu nunca tinha feito, mas funcionou. Ela queria algum pedacinho de terra ou grama para os cachorros dela fazerem xixi, cocô. E aí a gente criou esse lugarzinho aqui nesse cantinho que os cachorrinhos usam para fazer xixi e cocô. Achei o máximo. A gente encheu de terra, fez a drenagem, fez toda a parte de impermeabilização e aí criou uma terrinha. Ainda não tá muito pronto porque a graminha não pegou, mas a ideia é realmente ser um gramadinho para que eles possam usar de banheiro. Aqui em cima a gente quis fazer tudo em tonalidade azul. Ela ama azul, eu também, então a gente fez a churrasqueira toda em tons de azul e a gente usou esse granito pitaia, todo pintadinho, para dar um pouquinho mais de descontração, combinar com o azul. O fundo da pedra é a cor do móvel, é a cor dos móveis, do mobiliário. E aí, para trazer mais ainda essa cara de casa, a gente usou palhinha nos mobiliários. Então vocês vão ver os armários todos bem leves. O teto a gente ripou com ripas mais separadas para poder passar a luz e conseguir, né, dar uma certa privacidade e proteger do sol. E aí, aqui vocês não reparem, mas a gente tá sem a adega. Aqui veio uma adega ainda, mas não chegou. Aqui a gente usou essas ripas de concreto, que eu acho lindo para revestir churrasqueira, fachada. Enfim, amo usar esse material aqui, tá? Isso aqui é concreto pré-moldado que vem e instala. Igual um revestimento de porcelanato mesmo. Gente, para tudo. Olha esse quarto, que aconchego. Primeiro, olha essa cama, né? Cama de hotel, perfeita, sem defeitos. E aqui é um espaço para minha cliente descansar, relaxar. Então a gente fez um quarto bem cozy, com tons claros, do jeitinho que ela queria. Na parede a gente usou um linho só para dar uma texturinha. Eu gosto muito de fazer isso. Quando a gente fala de papel de parede, nem sempre é aqueles papéis de parede super desenhados. Ele pode ser só uma textura e ele dá uma diferença em relação à pintura. Então eu gosto muito. E aí ele é um tom abaixo do linho da cabeceira. A cabeceira é com as luminárias de leitura, porque como eu disse, a minha cliente gosta muito de ler. Então, para ela poder ter a possibilidade de ler na cama se ela quiser. Aqui nesse prédio, todas as suítes têm varanda. E o que a gente fez na varanda desse apartamento? Criamos o escritório dela.
Então, além de ter uma vista maravilhosa, né, da cidade, porque a gente está no 28º andar, uma das coisas que as pessoas me perguntam é como que faz com a claridade em lugares tipo esse, né, que não foram feitos com castilhos e janelas com venezianas. A gente instala um blackout fixo que ele fica embutido, então ele vem um perfil como se fosse uma janela. E aí o que acontece? A gente desce ele e ele fica bem vedadinho. Ó, vocês vão ver como fica aqui. Tudo no controlinho. E voilá! Super escurinho. Por quê? Porque a gente fechou todas as entradas de luz com esse perfil onde você coloca o blackout. No nosso caso, a gente fez elétrico. Não precisa de automação, tá? É só um ponto de elétrica que a gente consegue colocar o motorzinho. Bom, só para vocês não esquecerem de ativar o sininho, curtir, comentar, compartilhar e se inscreve no canal. Beijo!